Oi pessoal, olha só, nós estamos começando mais um debate de gigantes e como vocês podem ver, hoje vai ser muito diferente o nosso debate de gigantes. Eu tô nas ruas de Porto Alegre e aliás eu quero agradecer ao meu patrocinador master, que é a MG DR Sul, que cedeu pra gente o test drive do MG S5, o SUV de luxo da MG. E aí a gente tá rodando aqui por Porto Alegre e eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Hoje é dia de jogo, então para vocês terem uma ideia de quem vai ser o meu convidado, a gente vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre o carro, obviamente, ele vai fazer um test drive e nós vamos contar a trajetória desse personagem que logo vai estar aqui comigo, tá? Eu tô indo buscar essa pessoa e em seguida a gente volta pro nosso debate de gigantes. Segura aí, já tá começando. Pessoal, olha só, eu já cheguei aqui no meu destino final para pegar o meu convidado, tá? E eu tô aqui no Hotel De Ville, aqui próximo ao aeroporto. E como eu falei, a gente vai falar sobre futebol. Eu tô chegando agora aqui. Vamos falar sobre essa máquina aqui, sobre essa maravilha que é esse carro. E aí já dá para ter uma ideia de quem é que eu vou pegar. É alguém, obviamente, aí ligado ao Grêmio, né? E nós vamos falar do jogo do Grêmio de hoje, da partida do Grêmio de hoje. E obviamente desse carro maravilhoso aqui da MG, do grupo DR Sul, o MG S5, o SUV de luxo da marca. E eu vou encostar agora aqui na recepção e eu vou lá chamar o meu convidado e em seguida vocês já vão descobrir com quem nós vamos falar hoje no debate de gigantes. Até lá, segura aí. MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no 2º pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram @DRSulMG, Facebook DRSulMG ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. Pessoal, olha só, eu já cheguei no meu destino final do debate de gigantes de hoje. Como eu falei, nós vamos falar de futebol, vamos falar de carro e principalmente de trajetória, que é a essência do nosso debate de gigantes. Eu estou indo buscar meu convidado e vocês já vão saber quem é em 1 minuto. Oi pessoal, olha só, está aqui o meu convidado de hoje do debate de gigantes, Antônio Dutra Júnior. Muito obrigado, meu grande amigo gremista, assim como eu. Eu que te agradeço a tua disponibilidade. E a gente vai agora lá pro carro, o Dutra vai ser o piloto, vai fazer um test drive e a gente vai começar o nosso debate de gigantes. Vamos lá. Dutra, eu queria te perguntar sobre essa tua segunda passagem pelo Grêmio, né? Tu mais uma vez abriu mão do teu negócio, né? Da tua vida diária, né? A gente sabe que os negócios, principalmente na área de TI, que é a tua área, ela é muito dinâmica, só funcionam se tu tiver 100% do tempo lá. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa escolha de te dedicar ao Grêmio, né? Como torcedor que tu falou que é, mas principalmente isso. Como que faz isso? Sim. Bom, eu tive que nesses últimos 3 anos, antes da eleição, me organizar para isso, né? Fui
limitando a minha participação em certas atividades. Perfeito. E outras deixando elas mais automatizadas, que eu pudesse fazer de forma remota. E com uma série de pessoas que eu tenho que me apoiam, né? Meu sócio principalmente que me apoiou nesse projeto. E aí eu tenho secretária aqui, tenho secretária em Santa Catarina, tenho gente que trabalha em São Paulo. A gente vai conduzindo as coisas dessa forma, administrando a empresa, né? A questão familiar também. E o Grêmio agora é uma prioridade na minha vida, né? Que legal, Dutra. E diferença, assim, que tu pode destacar da primeira passagem para agora, obviamente, além da tua maturidade, daquilo tudo que tu aprendeu na primeira passagem, o que está sendo diferente de antes para agora? Bom, eu acho que em termos de Grêmio, o Grêmio mudou bastante, o Grêmio evoluiu. Nós temos hoje processos melhor estabelecidos do que na primeira passagem, onde a gente pegou praticamente um deserto nesse sentido, em termos administrativos, financeiros. Tivemos que investir quase 2 anos num projeto de implantação de um software de gestão. O Grêmio não tinha. E estávamos, digamos assim, mesmo naquela época o Grêmio estava muito atrasado. É claro que hoje em dia nós consideramos que também o Grêmio tem muita coisa para melhorar e tem muitas possibilidades, mas acho que a principal mudança em termos do clube é a possibilidade que nós temos hoje de gerir o nosso estádio, né? Que naquela época nós não tínhamos. E dentro do futebol, que é a área que eu estou hoje responsável e trabalhando mais diretamente nessa primeira arrancada da gestão, o futebol de 10 anos atrás mudou muita coisa em relação a hoje, tá? Mudou muito, ele está muito mais profissional, todas as questões que envolvem o nosso elenco, a forma como a gente tem a recuperação dos jogadores. Então tem muitas coisas que mudaram. Perfeito. A relação com os jogadores, ela mudou um pouco, tá? De 10 anos para trás, e cada vez que a gente olhar mais para trás, a gente vê que hoje nós temos atletas muito mais conscientes, muito mais preocupados com a sua condição física, são mais comprometidos, né? Não que os outros não fossem, mas hoje eles têm mais, acho que uma consciência, eu estou falando genericamente, não digo assim individualmente, né? Sempre vamos ter alguns que talvez não estejam nessa mesma batida, e naquela época a gente já tinha jogadores que tinham essa preocupação, e hoje em dia isso demanda para eles longevidade na profissão, exatamente, né? Então, se um jogador pensar assim, se eu parar de jogar aos 35 anos, eu poderia parar aos 38, teria mais 3 anos de desempenho, de vencimentos também, de ganhos, claro, né? Então eles têm essa coisa mais bem estabelecida já desde as categorias de base, a gente percebe isso. Perfeito. E deixa eu voltar um pouquinho atrás, você estava falando, né, do teu negócio, qual é a tua formação mesmo? É análise de sistemas. Análise de sistemas. Eu vou voltar para o futebol, né, mas o nosso programa ele tem como um dos principais objetivos, Dutra, é que a tua trajetória sirva de inspiração para as pessoas. Por que tu escolheu essa área? Bom, aí nós vamos voltar bem para trás, assim, né? Lá atrás eu tinha ideia de ir para outro caminho, eu tinha ideia de ir para a área de arquitetura, né? Eu gostava, tem a ver com números também, né? Tem a ver, eu gostava muito de desenhar também, gostava de geometria, gostava das coisas relacionadas com arquitetura. Perfeito. E por um acaso, o meu primeiro emprego com 16 anos foi na área de TI, e aí eu tive um chefe na época que era um mentor, né, que me orientou muito bem, e ele foi me mostrando todos os caminhos que existiam na área de tecnologia, né, e quando eu fui fazer vestibular, eu na faculdade que eu fui fazer vestibular não tinha curso de arquitetura, mas tinha curso de análise de sistemas. E eu perguntei para ele sobre esse curso, ele me disse basicamente assim, olha, o analista de sistemas, né, que isso nós estamos falando dos anos 80, né, aqui é o chefe de tudo, é o cara que comanda tudo. Eu disse, eu quero ser o chefe. É isso que eu quero ser. E eu entrei na área de tecnologia, gostei muito, fui aprendendo, fui tomando gosto, e hoje eu tenho, assim, absoluta certeza que eu fiz uma escolha certa, né?
E o que tu diria para as pessoas que querem atuar nessa área, as dificuldades que tu encontrou, se em algum momento tu pensou em desistir dessa área e o que te fez não desistir principalmente? Bom, acho que todos nós passamos assim por momentos que a gente se questiona, né, com relação à profissão, com relação ao que está fazendo, né? Eu acho que tive muita sorte nas mudanças de emprego que eu fiz. Eu depois trabalhei praticamente em todas as áreas da TI. Trabalhei desenvolvendo software, trabalhei na área comercial, trabalhei atendendo cliente em projetos, implantando softwares de fabricantes mundiais, trabalhei em 4 multinacionais. Depois comecei a empreender, hoje tenho uma empresa bem estabelecida, mais de 20 anos, nessa área de TI, com software para a área financeira. Temos clientes no mundo inteiro com essa empresa, temos funcionários espalhados pelo Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, e as coisas foram crescendo, foram tomando um corpo maior, né? E eu acho que tudo na vida, a persistência, ela é importante, né? E hoje a gente vê aqui no próprio mundo do futebol, né? Nós temos que persistir em certas coisas para que a gente consiga ter os benefícios logo ali adiante, né? O imediatismo, tanto na vida pessoal, profissional e dentro do mundo do futebol, o imediatismo, muitas vezes ele é um inimigo que a gente tem, né? E uma tentação muito grande a gente buscar coisas pensando só no dia de amanhã e de hoje e deixar para mais adiante. A gente resolve lá adiante, às vezes não chega lá. Então eu acho que quem quiser trabalhar na área da TI, está pensando nisso, tem que entender que não é uma coisa que em 2 anos a pessoa está realizada, está rica, está ganhando muito bem, mas hoje a gente vê na minha área, na área de TI, que é um caminho para quem é dedicado, que mais rapidamente ele vai ter benefícios em relação às profissões tradicionais, que ainda são mais difíceis, sabe? É mais fácil hoje tu ter um jovem aí com 28 anos, 27 anos ganhando um salário equivalente ao de um juiz, né? Ou já de um médico formado, porque a TI paga bem, mas ela exige cada vez mais das pessoas. Então são pessoas que têm que ter dedicação, muita dedicação, para conseguir esse ganho. E atualização constante, né? Não, sem dúvida. Não. Acho que é uma das áreas que mais exige isso, a atualização constante. A mudança, ela é permanente, ela é a evolução dos softwares. Agora a gente tem aí essa onda da inteligência artificial, né? Já vem de algum tempo, e hoje a gente percebe assim, profissionais. Essa é uma questão bacana, né? Pessoas que estavam ficando para trás em certas linhas de desenvolvimento de software e tal, hoje com a IA estão tendo mais capacidade, porque tu tem que dialogar com a IA, tu tem que dialogar mesmo por código, né? Tu tem que dialogar com a IA, mas tu tem que saber te expressar e saber contextualizar e saber explicar. E tem jovens hoje que não têm boa comunicação, eles não se comunicam bem, né? E aí eles têm certa dificuldade. E os mais velhos, um pouco já que vieram de outra época, sabem se expressar melhor. Então, veja bem, né? Mudou uma questão aí, já deu uma chacoalhada no tudo, né? Exato. E que legal tu tá falando isso, e eu tô me colocando aqui na situação. Nós somos contemporâneos, né? Fiz 51 anos na semana passada. Aliás, o Dutra também, tá? Somos do signo de Touro, fez aniversário também, mas eu não vou revelar a idade dele. 10 anos a mais, 61. Tá tudo certo, mas somos contemporâneos. E exatamente isso, né, Dutra? Pra gente finalizar essa parte da tua trajetória, eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos de idade, né? Então faz mais de 30 anos que eu trabalho na área comercial. E o fundamental, a gente está falando aí anos 80, anos 90, início dos 2000, era a comunicação, né? A gente focava em ter uma boa comunicação, né? Em se expressar de uma forma clara. A gente estudava para aprender a falar, para aprender a se comunicar. Perfeito. Né? Perfeito. Até as pessoas me dizem assim, tu tem boa fluência verbal, tu te expressa bem na hora que o repórter te pergunta, né? Mas para nós era algo natural, a gente buscava isso, né? Buscava isso, claro, e para qualquer trabalho que tu fosse fazer, nessa época que a gente está falando,
era um dos principais pré-requisitos, né? Era tu ter uma boa comunicação, uma boa expressão, falar de forma pausada, clara, né? Sim. E aí agora tu falando, né, que para te comunicar com o que tem de mais moderno hoje na área de TI, que é uma IA, tu também precisa disso, né? Tu sabe que hoje eles juntaram tudo isso e criaram um termo chamado soft skills, né? Que a pessoa tem que desenvolver essa capacidade de se comunicar, de trabalhar em equipe, de aceitar um feedback, né? Sim. Nós não tínhamos nome para isso, não, né? Exatamente. Mas eram coisas que a gente fala, né? Claro, né? E depois eu tive uma passagem muito grande na área comercial, eu fui diretor comercial de empresas lá em São Paulo, multinacionais, e gerenciando equipes, né? E a gente é obrigado a fazer apresentações, a ir na frente de clientes, a fazer eventos, apresentar produtos, apresentar soluções, né? E isso era algo que era muito cobrado. Hoje os jovens, eles não vêm de fábrica com isso, né? Porque eles têm que implantar, eles têm muita individualidade. A gente vê as telas, Perfeito. né? Como os adolescentes hoje, eles só querem... Eles se comunicam muito bem por ali, né? Pelas numa telas. velocidade que a gente nunca vai conseguir ter, né? Agora, porque é deles, né? Agora eu sei assim que eles têm dificuldade em fazer reuniões presenciais. É verdade. De se concentrar numa coisa assim, sem estar... Né? É incrível, né? Isso aí. E legal, só pra gente encerrar, né? Como eu falei, eu sou da área comercial e eu tenho uma frase assim: nós somos eternos vendedores, permanentemente nós somos vendedores. A gente precisa vender tudo. Tu precisa vender uma entrevista de emprego quando tu vai buscar uma oportunidade de emprego. Claro. Tu precisa vender uma entrevista pra tua mulher, para tua esposa, para tua namorada, na época que tu namorava. Então tu tá sempre te vendendo de alguma forma, Exato. né? Então a comunicação, eu acho que ela nunca vai deixar de ser algo essencial a todos nós. A gente vai voltar a falar de futebol, Dutra, e o que tu traz do teu negócio que hoje faz diferença na forma que tu tá comandando o futebol do Grêmio? Olha, eu acho assim, o Grêmio exige que a gente tenha uma capacidade de gestão de pessoas muito forte, porque o ambiente do futebol é um grande ambiente de gestão de pessoas, né? E aí são pessoas, a gente lida com vários tipos de pessoas, né? A gente lida com pessoas muito talentosas, que são os jogadores, né? De certa forma, na área da TI, a gente também lida com pessoas muito talentosas dentro daquilo que elas fazem, né? São pessoas... seguidamente a gente se depara com o termo assim, pô, o cara ali é um gênio, o cara, sabe? Eles têm um talento nato para muitas coisas, como os jogadores. Nós temos todo o staff que atua para os jogadores e para o departamento de futebol. Então, nas empresas a gente também tem a área administrativa, a área financeira, né? Que cuidam da operação do negócio, aquilo que não está relacionado com o cliente externo, mas está mais relacionado internamente com a gestão das pessoas. Então, tem tudo isso tem correlação, né? A criação de um bom ambiente de trabalho, de um ambiente respeitoso, onde a gente possa cobrar sem gerar uma briga, uma crise, né? Então gerir crises, e o futebol é um manancial de crises, né? Muitas vezes criadas até externamente por comentários. Na grande maioria das vezes, né? Vamos falar, né? Mas que refletem lá dentro, né? Claro, chega no vestiário, como se diz. A gente se queixa muitas vezes assim do que vem de fora, né? Porque cada pessoa reage de uma forma. Sim. Né? Cada pessoa reage de uma forma. Então, às vezes, uma crítica injusta para um profissional do Grêmio, nós temos que ter a sensibilidade do tamanho do quanto isso afeta, né? E aí, às vezes, a gente precisa sair em defesa dessa pessoa ou da instituição. Né? Então, lidar com esses conflitos, lidar com os egos das pessoas envolvidas no ambiente do futebol. Aí eu falo não só daquilo que está lá dentro do Grêmio, mas o clube em si. O clube ele tem muitas pessoas em diversas áreas, a política do Grêmio, né? Eu sou um diretor político, eu não sou
um diretor remunerado, não sou funcionário do Grêmio. Isso é importante que todo mundo saiba, né? Então a gente... Foi escolhido pelo torcedor, mas não tem remuneração, não é um funcionário do clube. Não, nem o presidente, nem nenhum dos vice-presidentes, nem o vice-presidente de futebol, que nesse caso eu tenho 2 funções, né? Nesse momento, mas não são remunerados, né? Mas a gente lida com profissionais remunerados de altíssimo nível, né? E a gente se doa muito. E aí lá dentro tem os diretores estatutários, que nós chamamos, que são nomeados pelo presidente, que estão em várias áreas. Então é um ambiente que tem uma diversidade muito grande de personalidades. Muito grande. Então, pessoas de todo tipo, pessoas de todas as formações e que estão todos ali pelo Grêmio, e a gente tem que lidar com isso e conduzir as coisas para o bom funcionamento, né, de tudo, né? Para a harmonia de tudo, que eu acho que essa é a grande dificuldade, né, Dutra? A gente está falando de Grêmio e eu queria conversar contigo também, que tu, se for possível, né, tu consegue traçar um paralelo da campanha de 2022, que tu estavas novamente com o presidente Odorico e foi onde nós nos conhecemos, né, para esta campanha do último ano? Olha, essa campanha política que resultou nas 2 eleições que nós tivemos agora em 2025, né? A eleição para o Conselho e a eleição para a presidência. Que foram, né, históricas, né? Diga-se de passagem. Em termos de votação, o número de votantes, né? Foi muito grande. Foram campanhas diferentes, né? Na outra eleição a gente tinha uma campanha com muito poucos recursos em termos de exposição. Acho que a gente também não estava tão preparado para explicar o nosso projeto. Nós perdemos aquela eleição, fizemos uma eleição para o Conselho parelha e perdemos a eleição presidencial. Acho que era o momento daquela chapa ganhar, né? Eles fizeram um trabalho bem feito, foram acolhidos pelo sócio. Acho que isso é um ambiente democrático que nós temos que respeitar. Que é quem decide, né, Dutra? Que é quem decide, né? E nessa campanha, claro, a gente teve... primeiro, o evento da chegada do Marcelo Marques na nossa campanha, do quanto o Marcelo fez pelo Grêmio, né? Aquilo foi algo que marcou muito. A própria chegada do Dr. Celso Rigo também no processo, que nos acolheu também, acolheu o presidente Odorico. Isso resultou numa eleição em que nós fizemos uma votação muito expressiva no Conselho Deliberativo, né? Que se refletiu no pátio também, né? Se refletiu depois na eleição presidencial com 70%, né? Então, da mesma forma, acho que o Grêmio ele vive esses momentos de renovação, né? E eu vejo que são alternâncias de poder que são saudáveis para o clube, né? Desde que a gente consiga manter o clube com seus principais processos intocados, que eles não dependam da boa vontade de um presidente ou de um conselho de administração para desfazer coisas e fazer coisas. Acho que o Grêmio ele é uma continuidade, né? Então, quanto as principais coisas do Grêmio, as coisas mais caras ao Grêmio, por exemplo, transparência, seriedade nos processos, aquilo que deve ser mantido de gestão para gestão, independente de quem ou de qual grupo político esteja no poder. Esteja lá. Até porque nós estamos falando de um grupo centenário, mais que centenário, né, Dutra? Então, assim, a instituição ela tem que estar acima de qualquer interesse, né? Eu queria te fazer uma pergunta, e se, obviamente, se tu puder, ou quanto tu puder aprofundar ela, eu queria que tu falasse um pouquinho mais de um grande nome que tu já falou agora aqui, né? E o que tu puder falar sobre ele, porque eu sei que tem muito da tua sintonia com esse personagem, né? Que mudou completamente a história do Grêmio, pode-se dizer isso, né? Principalmente quando a gente fala de estádio, o quanto importante, porque assim, essa figura ela foi colocada de uma forma errada, na minha opinião, e não é porque eu também gosto desta figura. Eu acho que não foi dado o devido valor para as ações que esta figura, junto contigo, com o presidente Odorico, fizeram para o torcedor do Grêmio. Eu estou falando do Marcelo. Eu gostaria que tu pudesse, na medida do possível, falar um pouquinho especificamente sobre a chegada do Marcelo e o quanto ele foi importante, não para a eleição, mas para o clube. Pois então, tu sabe que
o Marcelo, nós do entorno dele, as pessoas que gostam dele e tal, nós gostaríamos de fazer muitas homenagens a ele, né? E mas né? ele nos pede que não façamos. Ele não quer que a gente faça essas homenagens. A gente já teve discussões sobre isso, sabe? Ele rechaça essa ideia de ser homenageado, de querer que se faça uma placa, um busto, coisas assim. Ele não quer, ele acha que não precisa. Então, isso é dele, é da personalidade dele. É um cara que eu tenho... Poxa vida, assim, o que eu passei do lado dele, tudo que aconteceu lá no Grêmio com ele, aquele estresse que ele passou com relação a isso, né? Isso, né? A forma como ele se relaciona com o Grêmio, ela é tão visceral que aquilo, ele em determinado momento ele disse, não, eu não quero mais, eu quero me afastar, eu já entreguei a arena pro Grêmio e segue a vida. Mas ele está sempre conosco, a gente troca mensagens, assim, também não gosto muito de atrapalhar ele, eu tento sempre respeitar o que as pessoas sentem, Sim. né? E eu só sei o seguinte, ele mudou o destino do Grêmio aí, porque Total. a gestão do estádio, essa antecipação que nós tivemos aí nos anos que viriam pela frente, mais uma muito provável... uma briga judicialização dessa entrega da arena que aconteceria. Perfeito. Isso pro Grêmio foi assim como, sabe, um doente que é curado. Então, perfeito. Agora, claro que nós ainda temos grandes problemas para colocar o Grêmio de forma sustentável, funcionando, sem depender desses espasmos de aportes de recursos. Esse é o trabalho que o Alex Leitão está conduzindo junto com o presidente Odorico e com o nosso conselho de administração. Mas, assim, o Marcelo naquele momento foi decisivo, é um cara que deve ser lembrado sempre, né? Sempre pelo nosso torcedor. E o que tu acha, na tua opinião, Dutra, de novo, se tu puder trazer pra gente isso, que fez com que o Marcelo... Porque o Marcelo... Primeiro assim, vamos lá. O Dutra começou, né, eu sei porque nós somos próximos, pensar em alguma coisa relacionada ao Grêmio. Eu não tô nem falando que tu já tinha na ideia de ser presidente. Não é isso que eu tô falando, tá? Porque ninguém pode afirmar isso em momento algum. Mas tu começou muito cedo a trabalhar em prol do Grêmio, né? Acho que desde lá de janeiro, né? Conversando com a torcida, aparecendo mais na mídia, né? Algumas ações que atribuem a ti, inclusive um avião passando lá no litoral. O avião fui eu mesmo. Então tá certo, né? O Grêmio é forte, o Grêmio é grande, o Grêmio é forte. E foi muito impactante, muito legal aquilo. Parabéns pela excelente ideia. E então eu sei que tem muito do Dutra, né, nessa pessoa e tal. Por que tu acha que o Marcelo, naquele momento que todos nós já tínhamos ele como uma aclamação, como grande comandante do Grêmio, fez ele recuar? Olha, essa pergunta eu poderia... Eu sei que tu não pode responder por ele, mas na tua percepção, eu né? poderia dar uma resposta, mas ela certamente não é a resposta que o Marcelo... gostaria ou daria? Ou daria, né? Eu respeito, ele sabe, nós conhecemos essas razões, são de cunho pessoal dele. Perfeito. E ele tinha seus motivos, ele tinha sua razão para agir dessa forma. O Marcelo, essa questão dele vir a ser o presidente, não era também algo assim que ele... Não, eu vou ser o presidente do Grêmio. Aquilo foi uma conversa, aquilo aconteceu, foi acontecendo. E aí mais adiante ele foi ponderando, ele foi vendo o tamanho da dedicação que ele teria que ter, quanto isso afetaria também a condução do negócio dele. Então ele pesou tudo isso em certo momento e achou melhor não concorrer. Ficou tudo muito bem, tá tudo certo. Ele é um cara que sempre, se ele precisar qualquer coisa, ele conte comigo sempre, vou estar sempre ao lado dele, assim como todo lado do presidente Odorico. Todo gremista, né? Todos nós somos gratos demais pela questão que ele... de tudo que ele se dedicou e que ele entregou a sacrifício de patrimônio pessoal dele. Sim, né? O que ele investiu naquilo ali, né? Em deixar o Grêmio... Ele poderia ter melhorado o negócio dele, ter ido viajar com a família, ter feito qualquer coisa. Sim, ele resolveu ajudar o clube do coração. Ele quis ajudar o Grêmio e ele ajudou demais o Grêmio, né?
Que legal, Dutra. E tu acha que, de novo aqui, né, a gente tá falando do que a gente não consegue ponderar, né? Estamos aqui, como eu digo, no ministério do talvez. Tu acha que pode ter uma chance de um dia o Marcelo vir a ser presidente do clube? Eu não sei, é claro, isso aí depende muito dele, né? Isso aí a gente nunca pode prever o dia de amanhã, né? Claro. Vamos ver. Que legal. E a ideia do Dutra, será que a gente pode pensar aí num futuro, quem sabe, ter o Dutra como comandante principal do clube? Márcio, hoje eu não tenho assim a menor condição de imaginar nada diferente do que eu estou fazendo ali. Perfeito. Né? O futebol, ele te demanda... Eu acordo, sonho com o Grêmio quando eu estou dormindo, eu acordo pensando no Grêmio, eu acordo olhando a mensagem para ver se não aconteceu nada de errado. A gente está sempre preocupado, o jogador no tratamento, como é que foi o dia, como é que está a recuperação do Marlon, como é que está o Arthur que está machucado. A gente passa o tempo inteiro pensando e tentando resolver situações que possam acontecer, até se antecipando a elas, né? E olha o calendário, olha a viagem, e quem é o árbitro do próximo jogo, e se a gente tem alguma coisa contra esse árbitro, a gente tem que alertar os jogadores sobre o que esse árbitro já teve de histórico no Grêmio. Então, cara, é um negócio assim que toma teu tempo, exige demais, e é isso, hoje é isso. Né? Nenhum dirigente do futebol pode assegurar que ele vai ficar 3 anos no futebol, 1 ano no futebol, 6 meses no futebol. A gente depende de 2 coisas. Primeiro, de quanto tu aguenta, e também de como está o resultado, né? O futebol, Sim, ele é campo, ele é né? campo, o campo manda, né? Em crises muito grandes o dirigente pode ser compelido a sair, ele pode ser ele mesmo olha, eu vou sair para melhorar o ambiente, ou para aliviar junto ao torcedor, ou ele se sente tão desgastado, porque a gente aguenta muita coisa. Eu assim, meu papel na nossa gestão, no nosso projeto, foi ajudar o presidente Odorico a fazer essa primeira grande mudança que a gente fez no futebol. O clube foi lá e contratou uma comissão técnica europeia, trouxemos um treinador, uma comissão toda junto com ele para mudar profundamente os processos, para fazer coisas que a gente possa começar desde o Cristal, passando por Eldorado até o futebol profissional. Tem muita coisa que nós já fizemos, outras estamos fazendo, tem projetos de fazermos mais coisas. E isso demandou uma renovação de um elenco que a gente não construiu. A gente pegou esse elenco já montado, né? Trocamos também várias peças-chave do Grêmio, né? Atuamos em todos os departamentos, todos os setores ali do departamento de futebol, e alguém precisava, digamos assim, estar à frente disso e concentrar também aquilo que a gente recebe, assim, tá? De cobrança, de críticas, né? Então, a gente leva pau todo dia, né? Crítica todo dia, né? Então, isso aí é assim, futebol é assim. É assim, tá? né? Futebol Mas ele é mais agora nesse momento. Então, de certa forma, a gente está passando por isso, está dando essa contribuição, né? Essa dose de sacrifício que a gente tem que dar ali, e vamos lá até a gente aguentar. Vamos fazer isso aí, vamos buscar o que a gente quer, os nossos objetivos desse ano, né? Perfeito. Dutra, no início da tua colocação, quando eu te fiz a pergunta, tu falou um nome que eu considero, né, ele como tu falou, ele já estava no elenco, né, quando o Odorico e vocês, né, e os seus 6 vice-presidentes assumiram, que é o Marlon. Como é que tá o Marlon? É uma grande pena o que aconteceu com o Marlon, né? Isso é mais uma coisa a ser administrada pelo diretor de futebol, pelo departamento de futebol. Eu acho que o Marlon, e o que eu vou falar agora linka com o meu próximo assunto, eu acho que o Marlon tinha grande chance, inclusive, de ir para a seleção. Ele estava no melhor momento do Grêmio. Marlon assim, a perda a lesão do Marlon, ela não é só a gente perder o lateral esquerdo, né? A gente perdeu uma pessoa assim que era um líder dentro de campo, uma pessoa extremamente benquista por todo o grupo, um atleta nota 10. Ele é uma pessoa e um atleta nota 10. E claro que ele foi, assim, desportivamente, a gente
trouxemos o Pedro Gabriel, é um grande jogador, tem um potencial enorme, bastante. Sou muito fã dele também. Que bom que nós conseguimos que o Pedro Gabriel nos desse ajuda naquele momento, né? Mas claro, o Marlon e qualquer jogador nosso que eventualmente esteja fora por uma lesão, ainda mais uma lesão desse tipo que nos assustou a todos, né? A todos, né? A gente lamenta muito, né? E claro, sim, isso aí, o executivo de futebol, o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, a gente é impactado com isso, né? A gente tem que achar solução, a gente tem que trabalhar o astral do grupo, né? Então, são situações que às vezes o torcedor enxerga só quando a bola rola ali o que está acontecendo dentro daqueles 90 minutos, né? Mas as situações externas, assim, fora daquele horário do jogo ali, ela tem muita coisa que a gente tem que cuidar e proteger o nosso grupo para ele conseguir performar, né? Legal. E eu fiz esse link porque eu queria primeiro te dar parabéns pelo nome que nós vamos falar agora, porque ele mesmo, né, a gente sabe o quanto difícil é esse reconhecimento. O próprio atleta disse que teve uma conversa contigo e que veio pro Grêmio, né, primeiro pela vontade de jogar, que ele não queria ficar na reserva no clube onde ele estava, e por acreditar no projeto que foi apresentado para ele, no olho a olho, como ele disse, com o diretor de futebol, agora diretor, né, que é o Everton, né? Eu acho que há muito tempo nós não tivemos um goleiro convocado para a seleção. Para Mundial a gente sabe que nunca, né? A gente teve atletas de outras posições, mas a gente, me parece, Dutra, assim como não dava para criticar lá nos primeiros jogos que o Everton teve alguns problemas de adaptação, enfim, falhou num gol, o outro faz parte do jogo. Também não dá pra gente cravar que agora o Everton é o melhor goleiro do mundo, não é isso, mas ele é um excelente profissional e um baita goleiro, e o Grêmio acaba com uma preocupação desde a saída do Marcelo Groi, na minha opinião. Parabéns pela contratação, pela escolha do Everton. Marcelo Groi, de quem eu sempre fui muito fã. Eu também. Um cara criado dentro do Grêmio, exato. Pessoa nota 10, rapaz nota 10, trabalhamos juntos lá no Grêmio. Mas assim, o Everton, eu primeiramente conversei com o empresário dele algumas vezes, né, para entender a situação dele, entender o contexto. Depois eu conheci o Everton mesmo por ligação telefônica, tivemos os primeiros contatos por telefone. Nós não tínhamos ainda nem ganho a eleição, era um projeto, era uma ideia de que nós poderíamos buscar o Everton para o Grêmio, né? E na minha concepção, o Grêmio precisava sim de um goleiro inquestionável, no sentido assim, um cara que já chega com títulos, que tem uma história, já é afirmado, já passou por... Claro, agora a gente sempre quer saber o seguinte, né? Qual é o momento dele? É um momento de tranquilidade ou é um momento de desafio? E o Everton ontem foi muito claro, né? Sobre o momento, o desafio que ele veio, a mudança, saiu de uma zona de conforto, que ele estava em São Paulo, né? Veio com a família, veio para ficar, como ele falou, né? Em Porto Alegre, um cara extremamente profissional, dedicado, um profissional do mais alto grau de técnico, físico, mental, pessoa dedicada. Cara, então aí dentro da minha convicção, né, de que esse era um goleiro que nós precisávamos, eu tive como conversar com todos os nossos pares ali, né? O presidente, que estava sabendo disso, o nosso CEO, o executivo de futebol, e aí sim o nosso treinador, né, que foi contratado, explicar para ele as razões pelas quais nós acreditávamos no Everton. E aí, a partir daí foi tratativas, né? Aí sim, claro, eu fui a São Paulo conversar com ele pessoalmente. Eu acho que isso é importante, sempre que possível. Eu acho que é algo que o Grêmio deve fazer, né? Conhecer um pouco mais os jogadores. A gente foi lá, conversou. A partir dali também nós tivemos mais um período de conversas para buscar acerto.
até que deu tudo certo e o Everton veio, hoje é uma realidade, a gente está feliz, né? É parte do trabalho do dirigente, o dirigente erra, o dirigente acerta, né? A gente... Não há garantia que vai acertar não sempre, há garantias, né? O futebol não te dá garantias. De nada, aliás, né? Então, a gente busca o melhor. Mas eu assim, acho que o goleiro é uma posição, e olha, uma das primeiras coisas que eu fiz no Grêmio foi renovar o contrato do Grando. Renovar o contrato do Gabriel. Porque eu considero que o Gabriel é um goleiro de primeira linha também. Foi muito injustiçado pela torcida. É um goleiro de primeira linha. E o Grêmio hoje tem 4 goleiros, os 2 gurias, os 2 jovens que trabalham lá, o Thiago e o Menegon, são goleiros também de muito potencial. Então o Gabriel, o goleiro, que a primeira coisa que eu fiz foi buscar a renovação com ele. E eu fui muito claro para ele, eu disse, olha, talvez a gente traga um outro goleiro, mas tu é um goleiro do futuro do Grêmio, a gente quer que tu fique, a gente quer que tu permaneça conosco. E eu tenho certeza que essa passagem do Everton vai resultar muito positivo para ele, sabe? Perfeito. Como até o Everton ontem falou, né? A plenitude do goleiro, ele falou da idade. Tá? Então são jovens ainda que estão começando na carreira e que vão dar muito frutos aí pro Grêmio, eu tenho certeza. E eu acho que é isso, né, Dutra? Não só o Everton tá fazendo excelentes atuações, tem salvado muitas vezes o time, né, mostrando quem realmente é o Everton, e eu não esperava menos do que isso, mas o legado que ele pode deixar para os nossos jovens, para os nossos goleiros da base, que vão ter ele como espelho, para o companheiro, como a gente está falando aqui do Beltrame, que vai ser, teoricamente, né, vai ser o substituto natural dele agora, quando ele estiver na seleção. Eu acho que isso é fundamental, né? É o legado que esse jogador deixa. Claro que tu quer que ele dê resultado, claro que tu quer que ele vá para a seleção, como acabou acontecendo, que ele não tome gol, mas eu acho que isso é muito importante, né, Dutra? Sem dúvida, e no caso do Everton a gente pode saber uma coisa, não é só com os goleiros, viu? Porque ele também, ele é muito próximo dos meninos todos ali, dos jogadores de linha também, né? Ele é um jogador que gosta de acolher, ele é um cara acolhedor no dia a dia, é uma liderança, é um exemplo, e ele anda muito com os gurias e conversa com eles, então é alguém que a passagem dele pelo Grêmio vai resultar muito positivo para todos aqueles que estão com ele ali, que estão próximos a ele, porque ele é um exemplo de conduta, né? O cara... Perfeito, e que tá na história do Grêmio, né? Agora que vou fazer uma brincadeira com o Everton, ele que me perdoe, desde 2016, né? Personagem daquela decisão de pênaltis Grêmio Atlético Paranaense, onde o Grêmio acabou ali com um jejum de mais de 10 anos sem títulos nacionais, né? Ele foi um dos caras que bateu o pênalti e o Groi defendeu, né? Sim, se ele antigamente era lembrado por essa passagem, agora ele está sendo lembrado por essa outra, que é muito mais, melhor, mais rica, né? E favorável para nós, né? Exato. Para ele também, né? E como goleiro da seleção. Pessoal, olha só, a gente vai para um rápido intervalo, a gente está indo para o final do nosso programa, agora nós vamos passar pela arena e depois eu vou devolver o Dutra lá, porque hoje é dia de jogo e ele tem muita coisa para fazer. Nós já voltamos. O carro elétrico, né? É um carro que tem boa mobilidade, tu dá uma pisadinha aqui, tu já vê que o carro vai embora, né? Vai embora, né? Pô, são mais de 400 cavalos, né? É um carro bonito. E, cara, 470 km de autonomia, 100% de bateria dele, a um custo de R$50 para ti dar a carga completa. Eles entregam ele com o carregador portátil, né? E o tal de wallbox. Sensor de frenagem automático, ou seja, se tu tirar o pé e o carro da frente ele calcula a velocidade, ele para automático, ele te avisa, né, as proximidades do carro, e então se tu tiver, por exemplo, a 100 km por hora e entrou um cara na tua frente a 80, ele vai reduzir, vai calcular a velocidade, né? Quando esse cara sair da tua frente, ele retoma a velocidade anterior. Quanto que é a autonomia dele que tu falou? 470 km com 100% de bateria. Tu vai a Floripa, que é a grande... que é a grande do gaúcho, sempre fala isso, né? Exatamente. Pô, chega a Florianópolis, né? Então, cara, um excelente carro. Esse aqui é o top de linha deles, né? O teto, enfim, tudo. E é de entrada custa 170 mil e esse aqui é 250, esse aqui, que é um carro para família, né? É um SUV, sim, é um carro muito legal, cara. Quanto tempo carrega ele? A carga completa são 2 horas. Muito pouco.
carrega muito rápido. Não, o cara deixa de noite ali, no outro dia vai ser igual o celular. Pelo menos aqui em Porto Alegre tu tem onde carregar, e isso já está começando a mudar. Lembra quando veio a história do gás veicular? Mas não tem de abastecer gás. Claro, no início é assim, mas depois a coisa vai fluir e tal, e cara, muito bom o carro. E outra coisa, né? Claro, a gente sabe que as peças vêm da China e tal, mas é uma fábrica britânica, né? É outra história, né? É completamente diferente de um chinês, né? De um 100% chinês. Eu tenho um Mustang e uma Ram. E uma Edge, que é da minha mulher. Pessoal, olha só, estamos de volta aqui e a gente já está chegando no ambiente da arena, tá? Hoje tem jogo do Grêmio, jogo importantíssimo da Sul-Americana, Dutra. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória do Grêmio na Sul-Americana. Eu não acredito nisso, né? Que, tem escolha, esse é o campeonato importante, não é importante. Tudo é importante. E eu queria que tu falasse do jogo de hoje, qual a expectativa? Não existe como a gente dar prioridade para um campeonato ou para outro. Claro que na medida que as datas vão ficando mais apertadas, o Grêmio vai passando de fase e tal, é possível que a gente entenda que um jogo é mais valioso que o outro, mas isso tem que ser na medida que as coisas acontecem, né? Então, para nós, nesse momento, os campeonatos são todos importantes, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro. Nós não começamos bem a Sul-Americana, nós temos hoje que ganhar esse jogo, depois nós temos que também ganhar o próximo jogo para ficar em primeiro lugar, evitar daí a repescagem em mais 2 jogos, né? Então esse é o nosso objetivo, a gente está trabalhando para isso, e o Grêmio hoje eu espero que supere com tranquilidade essa partida. Tem uma ideia do que se imagina de público ou não? Olha, uma noite fria, né? Vai ser frio hoje. Uma noite fria, o horário já é um horário não muito convidativo, né? Eu imagino que nós teremos aí entre 15 e 18 mil pessoas, eu imagino. Legal, eu vou pedir que tu já vá dando um recado final pro torcedor gremista, o que tu quiser falar pro torcedor gremista a partir desse momento, pra nossa audiência também que vai estar assistindo o nosso programa. Márcio, eu assim, tenho dito sempre para as pessoas que conversam comigo, né, que o Grêmio vive um momento que ele precisa do torcedor, sabe? O torcedor hoje, ele é fundamental para o Grêmio. O Grêmio precisa da torcida, ele precisa do abraço do torcedor. Nós não vivemos uma fase espetacular, né? O torcedor sabe disso. Nós estamos num momento de reconstrução e o Grêmio, para sair dessa situação, ele vai precisar do apoio do torcedor. E é aquele apoio que é um apoio um tanto... Como é que eu vou dizer a palavra para ti? Não se explica, sabe? Não é uma coisa racional. Olha, eu vou apoiar porque o time está muito bem. Não, na hora que o time não está muito bem, é que a gente mais precisa do apoio. Então, eu sei, hoje o torcedor ele é despejado diariamente com críticas, com questionamentos, com uma programação que é muito dura para o Grêmio, é muito dura para o clube, né? Não falo sobre os dirigentes, sobre as pessoas, eu digo o Grêmio, a instituição em si. Ela é muito atacada, ela é atacada por todos os lados, todos os dias, e o torcedor tem que tentar sair disso e dar aquela parte meio irracional que nós temos de amor pelo Grêmio e abraçar o clube, porque nós não temos como sair disso de outra forma a não ser trabalhando, buscando o apoio. Os nossos jogadores sabem como é importante o apoio do torcedor, eles contam com isso, eles esperam isso, e eu acho que isso é o que o torcedor tem que nos oferecer. Ele tem que abraçar o Grêmio e ajudar o Grêmio a sair dessa situação como clube, né, que ele vive há alguns anos. Nós temos que remontar as estruturas, nós temos que buscar um trabalho, sair dessa situação de penúria financeira que o Grêmio passa, né? E aí sim nós vamos conseguir pleitear cada vez coisas maiores no Grêmio. Dutra, olha só, a gente está indo para o nosso final aqui e eu vou pedir que tu faça uma análise pra gente do Campeonato Brasileiro, né? A principal competição do Grêmio e de todo o clube brasileiro, obviamente, né? Na temporada. O que a gente pode projetar agora? A gente sabe que vem a parada da Copa do Mundo e muita coisa muda. Jogadores podem chegar, jogadores podem sair, e a minha pergunta nem é essa, saber se quem vai sair, quem vai chegar, mas que tu fizesse uma análise do que a gente pode esperar daqui para frente e o que se está fazendo hoje a diretoria do Grêmio em termos de Campeonato Brasileiro.
Bom, Márcio, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos, talvez até o mais disputado do mundo. É um campeonato difícil, um campeonato parelho. A gente vê assim, times que estão lá em cima da tabela perdendo para times que estão lá na parte de baixo. Não existe uma lógica em todos os jogos assim, imutável, né? Esse time aqui não vai perder, não, ele acaba perdendo. O Grêmio está buscando uma estabilidade nas suas atuações, está buscando que o time não alterne, não passe tantos problemas dentro do próprio jogo. Nosso objetivo permanece o mesmo, buscar uma classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Nós estamos a poucos pontos dessa zona de classificação. Acho que o Grêmio tem agora, esses 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro vão ser na casa do Grêmio. Ele tem que pontuar, são jogos que são possíveis serem vencidos pelo Grêmio e vão ser mais possíveis ainda se nós tivermos o apoio do nosso torcedor, lotarmos a arena no jogo do Santos, no jogo do Corinthians, empurrar o Grêmio até o último segundo do jogo, buscar essa vitória de todas as formas. Legal. Dutra, vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para ti também sobre Copa do Brasil, né? O Grêmio classificado, e eu acho que dos times considerados grandes, né? Sempre a gente sabe que a Copa do Brasil às vezes acontece isso, historicamente acontece isso, né? Alguns grandes acabam ficando pelo caminho. Esse ano a gente teve o Flamengo, o Botafogo, mas os times fortes estão todos lá: Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, né? Acho que o São Paulo também foi uma grande surpresa ter sido eliminado pelo Juventude. Qual é a ideia do clube com relação à Copa do Brasil? Bom, a Copa do Brasil agora, o sorteio da Copa do Brasil deve ser dia 26, a gente vai participar desse sorteio. Tem muitos clubes fortes ali, né? Sim. Vamos torcer para pegar uma barbada, né? Se eu puder escolher, sempre vou escolher o caminho mais fácil, né? Se analisar todos os clubes que estão ali no pote, eu quero que o clube mais fraco caia para o Grêmio. Sim. E que nós possamos avançar de fase. Isso vai nos dar mais força, vai nos dar mais credibilidade junto ao torcedor. Então esse é o nosso objetivo: passar adiante, ir até as semifinais da Copa do Brasil, buscar a classificação e chegar numa final. Esse é o nosso desejo, e tudo que a gente faz, respira, come, dorme, acorda pensando nisso, né? Em chegar nessas finais. Gente, olha só, a gente está encerrando o nosso programa, mas é claro, antes disso eu vou pedir o Dutra, como vocês viram aqui no nosso programa diferente aí, né? Fora dos estúdios do Debate de Gigantes, o Dutra foi o nosso piloto aqui. Eu tô aqui de copiloto, segurando a câmera aqui, né? Coisas de gravar fora, tá? E eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu achou do carro, te apresentar, né? A MG é patrocinadora master do meu programa, a MG e o Grupo DR Sul. O Grupo DR Sul é um dos maiores grupos automotivos aqui do estado do Rio Grande do Sul, aqui do sul do país, com mais de 30 anos de existência. E a MG é uma fábrica britânica com mais de 100 anos. E eles estão trazendo aqui para o Rio Grande do Sul os carros 100% elétricos da MG em parceria com a DR Sul. Eu queria que tu desse uma percepção geral aí do que tu achou desse test drive. Cara, eu achei um carro espetacular, né? Eu vou te confessar que é a primeira vez que eu dirijo um carro 100% elétrico, né? Não tinha dirigido ainda. Achei um carro muito agradável de dirigir, um carro com resposta rápida, que a gente vê que ele tem bastante potência, né? Qualquer acelerada ele vai embora. Muito confortável, um carro com uma boa ergonomia aqui, não falta nada no carro, acho que está bem equipado. Gostei mesmo. O MG eu conhecia do MGA e do MGB, que Perfeito. São carros dos anos 50. O carro do Elvis Presley, né? O carro do Elvis Presley, exatamente, né? Eram carros assim esportivos famosos, né, do mundo. A gente sempre via a marca MG, né? E bacana saber que está em Porto Alegre agora com esses modelos aqui atualizados, né? Que legal. Então, mais uma vez agradecendo a MG e o Grupo DR Sul, que são patrocinadores do Debate Gigantes, e ao Dutra, tá aí, fez um test drive legal com a gente tá rodando há quase uma hora por Porto Alegre, e agora eu tô levando o Dutra de volta pro hotel do Grêmio, né? Na verdade, ele tá indo pro hotel do Grêmio, que ele tem lá os compromissos com a delegação, como a gente falou, hoje é dia de jogo do Grêmio, e mais uma vez, obrigado, Dutra, por participar. Eu que agradeço, foi uma honra, e bacana, muito bom, assisto teu programa. Legal. Não imaginava que um dia
dia eu participaria, mas... Com certeza. Bom demais. Os amigos, né? Nós somos amigos e principalmente as pessoas que têm uma trajetória que podem influenciar outras pessoas, né? Na sua vida, no seu dia a dia, que impactam não só pelo fato de ser um gremista e estar na direção do Grêmio, né? Isso impacta muito, impacta a maior parte, 70% do estado do Rio Grande do Sul impactado, né? Quando a gente fala de Grêmio, mas que a tua história que tu contou no início, o pessoal vai assistir, possa de alguma forma servir de inspiração. Eu sempre peço que deixe um recado final, assim, que tu quiser falar, o que vier na tua cabeça para quem está nos assistindo. Vou repetir o que eu falei para o nosso torcedor, né? O momento do Grêmio é um momento de acolhimento, de apoio. O Grêmio precisa do torcedor, precisa da força do torcedor, porque quando há sinergia entre o time e a torcida, cara, para mim, assim, o Grêmio, junto com a sua torcida, o Grêmio não perde para ninguém. Então, se o Grêmio for acolhido com força, com estádio cheio, o Grêmio vai conquistar grandes coisas. Que legal, é isso aí. Essa é a essência do Grêmio e é isso mesmo. O Grêmio sempre foi um time muito temido quando joga nos seus domínios, exatamente por tudo isso que o Dutra falou, pela força da sua torcida, pela paixão do seu torcedor e como torcedor eu posso dizer, é isso mesmo. Quando a gente vai pro estádio, quando a gente grita, quando a gente acredita no time, independente do momento, o Grêmio sempre sai vencedor, né? Como diz uma das músicas lá da maior torcida do Grêmio, o Grêmio vai sair campeão e eu não tenho dúvida disso. Pessoal, olha só, esse foi o nosso debate de gigantes. A gente está aqui no trânsito de Porto Alegre, aqui tentando voltar para o hotel. Final de tarde em Porto Alegre, a gente sabe como é que é. E eu quero aproveitar para te agradecer pela tua audiência, por permitir mais uma vez que o debate de gigantes entre na tua casa e faça parte da tua casa, da tua família. E eu quero te fazer um convite para que a gente esteja junto novamente no próximo episódio do Debate de Gigantes, que acontece aqui na RS Play, no canal 524 da Claro TV, todas as segundas-feiras às 23 horas e todas as quintas-feiras às 22h30. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá! Ah